Fera, seja bem-vindo! Os vídeos da Mãozinha em Física têm por objetivo tirar aquelas dúvidas e esclarecer aqueles conteúdos que são mais cobrados em vestibulares, provas de exames como o Enem ou na prova da sua escola. Eu sou Ives Urquiza e você está no Física Total. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Assim, sempre que um novo vídeo for postado, e muitos vídeos serão postados, você fica sabendo e vem aqui para tirar suas dúvidas. Vamos juntos, fera! Acompanhe essa mãozinha. Olha aí, fera. Antes de começarmos, como sempre, a gente vai falar de novo sobre o algoritmo de solução, porque a gente está tratando problemas de bloquinhos. A gente já falou sem tração, contração, e agora o que a gente vai acrescentar de novo elemento é o plano inclinado. Tranquilo, fera? Lembrando, o algoritmo de solução faz do mesmo jeito os passos. Primeiro, você isola os corpos e aplica as forças. Então você vai isolar os corpos. Aí aplica força-peso, aplica normal, força de contato, tração, vê se tem plano inclinado e o que precisa fazer. Depois o que é que você vai fazer, fera? Você vai armar isso, você vai armar um sistema usando as forças resultantes, fera. Cada corpo você vai calcular a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, e que é igual à soma das forças, tranquilo? Depois que você armar o sistema, você vai resolver o sistema. E aí a primeira coisa que você vai resolver é para encontrar a aceleração. Sempre lembrando, fera, se a aceleração já é uma informação dada desde o início, aí você pula o passo 3 e vai do 2 direto para o 4. Qual é o 4? É sabendo quem é a aceleração, substituir no sistema para determinar, para encontrar as outras forças. Então, toda vez, fera, você pode fazer esse passo a passo sem medo de errar, tranquilo? Isola os corpos, arma a força resultante, lembrando, força resultante vetorial é massa vezes aceleração, que é uma grandeza vetorial. Ou a gente pode fazer uma soma dos vetores força aplicados no corpo. Lembrando, fera, como a gente está trabalhando por enquanto com movimentos retilíneos, quando a força for favorável ao movimento, a gente vai considerá-la positiva. Quando a força for contrária ao movimento, a gente vai considerá-la negativa. E as forças que são perpendiculares à velocidade, a gente desconsidera porque elas estão em equilíbrio. Tranquilo? Então esse é o passo a passo que a gente já viu em outros vídeos. Está aqui só de novo para reforçar. E o que a gente vai fazer quando tiver um plano inclinado, fera? A gente tem que lembrar que quando a gente tiver um plano inclinado, ao invés de trabalhar com a força-peso diretamente, costuma ser melhor decompor a força-peso nas componentes ortogonais. Essas componentes são famosas, são chamadas de Px e Py. Aí olha só, fera, normalmente é chamado de Px a componente Px é aquela que está paralela, certo? Ao plano. E a gente tem a componente Py, fera. Py é aquela componente que está normal ao plano. Está na mesma linha da normal. Se a gente conhecer aqui da base o ângulo θ, fera, a gente vai ter que o valor de Px é dado por peso que multiplica cosseno do ângulo da base. Não, fera. Py que é isso. Py é peso vezes cosseno do ângulo da base. Muito cuidado. A gente tem um vídeo só para falar sobre isso. O Px, que é paralelo à base, é dado em função do seno do ângulo. Muito cuidado com isso, fera. A componente perpendicular vai utilizar o cosseno, enquanto que aquela que é paralela ao plano vai utilizar seno. E lembrando que força resultante é massa vezes aceleração. Se a gente tiver apenas Px, porque a gente pode ter Py
equilibrando aqui com a normal. Se a gente tiver apenas na direção do movimento px, se a gente tiver aqui, ó, px, que é peso vezes seno, quando está livre de forças de atrito e a única força agindo sobre o corpo é o próprio px, a gente vai ter que massa vezes aceleração da força resultante é massa vezes gravidade que multiplica o seno do ângulo. Então aqui embaixo, fera, a aceleração fica igual a g vezes seno do ângulo da base. Isso quando a única força que estiver agindo sobre o corpo for a força componente px. Isso aqui, quando a força resultante for o próprio px, a gente tem essa expressão. Para que isso aconteça, força resultante tem que ser o próprio px. Atenção, fera. Pode tanto estar subindo quanto estar descendo, tranquilo? Se as únicas forças agindo são o peso e a normal, normal se equilibra com py e a resultante é px. Agora, você toda vez lembra, na hora do algoritmo, você isola os corpos, arma as forças, encontra, determina. Na hora de armar as forças, no movimento com plano inclinado, px é que a gente vai considerar aqui no meio dos cálculos, px sendo o peso vezes seno do ângulo da base. Tranquilo, fera? Olha aí, fera, a gente tem um plano inclinado, tem dois corpos, um de massa A, 2 kg, um de massa B, 4 kg, e muita atenção. Ele diz que a figura mostra ele subindo a rampa com movimento uniforme. Pronto, fera, matou o problema. Porque você já sabe que se o movimento é uniforme, a velocidade é constante, e aí a gente tem o quê? Aceleração igual a zero, força resultante igual a zero, forças contrárias se equilibrando. Tranquilo? Então essa força F que aparece aí na figura, ela vai estar sendo equilibrada pelas forças componentes do peso que são paralelas ao plano, as forças Px, Px de A e Px de B. Simples assim, fera. Tranquilo? Acompanha aqui. Então, fera, como está dizendo aí na questão, a velocidade V é constante. Isso implica que a aceleração é nula. Olha aqui, zero com a setinha para dizer que é o vetor aceleração, que é um vetor nulo. Ora, fera, quando você olha para a figura, o que é que você tem? Você tem dois corpos num plano inclinado e uma força empurrando no sentido oposto das forças Px desses corpos. Ora, para que a velocidade seja constante e a aceleração seja nula, a gente vai ter que a força resultante também é igual a zero. Então, a gente também vai ter a força resultante nula. Nesse caso, a gente vai ter a soma da força F mais a força peso x do corpo A mais a força peso x do corpo B, isso aqui sendo o vetor nulo. E aí, fera, como Px de A e Px de B apontam para o mesmo lado, eu somo os módulos. Como F aponta no sentido contrário, então o que é que eu vou ter? Que F equilibra com essas duas forças. Então, o módulo de F, fera, vai equilibrar a soma de Px de A com Px de B. Aí ficou fácil, né, fera, para descobrir quem é F. Módulo de F, ele chamou só F mesmo. Vai ser o Px de A. Quem é o Px de A? É o peso de A, que é massa de A, vezes a aceleração da gravidade, vezes o seno do ângulo da base. Olha aí na figura quanto é o ângulo, 30 graus, mais massa de B vezes gravidade vezes seno do ângulo da base, que é 30 graus. Então, força, fera, vai ser igual. Massa de A, ele diz no problema que é 2, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30, que é meio, mais massa de B, que ele diz no problema que é 4, vezes a gravidade, que é 10, vezes o seno de 30, que é meio. Então, você tem 2 vezes 10, 20,
20 vezes meio dá 10. 4 vezes 10, 40, vezes meio dá 20. 10 mais 20, 30 newtons tem que ser o valor da força. Simples assim, fera. Para que os corpos possam subir com velocidade constante, eu preciso que a força seja de 30 newtons. E a alternativa que diz isso pra gente é a letra D, de detona, fera. Esse é seu ano. Olha aí, fera. Ele dá dois corpos, um apoiado no plano inclinado e o outro pendurado por uma corda. A gente já sabe que quando o corpo está apoiado no plano inclinado, convém a gente utilizar componentes das forças. E a gente já sabe que onde tem corda tem tração. Nesse caso, perceba que o corpo A tende a escorregar e o corpo B tende a descer. Então, os dois estão tentando ir para baixo. Só que só um deles vai, porque quando um se deslocar para baixo, necessariamente o outro vai se deslocar para cima. Para saber quem está descendo e quem está subindo, fera, você tem que comparar as forças que estão apontando no sentido da descida. No caso, em A, eu vou ter uma componente do peso, e no caso de B, eu vou ter o próprio peso de B. Tranquilo, fera? Cuidado com isso. Quando você compara, aí sim você descobre para que lado é o movimento, e aí você pode aplicar a regrinha lá que a gente já chama de receita de bolo, ou como a gente prefere chamar, algoritmo de solução. Tranquilo, fera? Acompanhe aqui. Veja aí na figura, fera, que a gente tem o corpo A apoiado. Então eu vou colocar aqui o corpo A já inclinado e bonitinho aqui, ó. E já vou decompor a força-peso direto. Eu vou colocar aqui, ó, no sentido da descida do plano inclinado, Px do corpo A. Eu coloco para cá, ó, perpendicular ao plano, Py do corpo A. Como ele está apoiado, tem uma força de compressão que empurra o corpo, a gente chama essa força de compressão normal. E tem uma corda, onde tem corda, a corda sempre puxa, fera. Então eu vou colocar aqui tração. Perceba que eu não coloquei o sinal que denota vetor aqui no T, tá? Vou já de novo falar sobre isso. No corpo B, eu tenho só duas forças. O corpo tem massa, está sujeito à aceleração da gravidade, então tem para cá, ó, peso de B. E o corpo está preso por uma corda, onde tem corda, a corda sempre puxa. Está aqui, tração. Fera, sem o sinal que denota vetor, eu estou falando só da intensidade, do módulo da força. E como essas duas trações são feitas pela mesma corda, uma atração feita em A e a outra atração feita em B, como essa corda é uma corda ideal, a intensidade dessas trações é a mesma. Mas isso não quer dizer que essas forças sejam ação e reação. E nem quer dizer que esses vetores são iguais. Perceba que as inclinações são diferentes. Normalmente chamaríamos isso aqui de tração que B faz em A e aqui tração que A faz em B. Mas como a gente já discutiu, fera, cuidado, porque dá a impressão que de fato é B quem está fazendo essa força, quando na verdade é a corda que está fazendo a força em A e é a corda que está fazendo a força em B. Tranquilo? Como a gente comentou, para saber para que lado é o movimento, a gente tem que comparar essas duas forças. E aí, olha só, o módulo do peso de B é a massa de B, que ele diz na questão que é 2, vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Então, isso aqui dá igual a 20 newtons. E o módulo do peso x, que é a componente paralela ao plano do corpo A, é massa do corpo A, 8, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes o seno do ângulo da base, que como você vê na figura é 30 graus. Seno de 30 é meio, 8 vezes 10, 80, vezes meio, isso dá 40 newtons. Ora, fera, eu puxo com 40 A para baixo, eu puxo B com 20, quem ganha esse puxa-puxa é o A. Então, o corpo A está se deslocando para baixo e o corpo B, por isso, vai se deslocar para cima. Isso é importante na hora de armar o sistema. A força
resultante de A, que é a massa de A vezes a aceleração, vai ser igual Px de A menos a tração. Já a força resultante de B vai ser a massa de B vezes a aceleração e vai ser igual, quem está puxando aqui no sentido correto é tração, no sentido contrário é o peso de B. Para resolver esse sistema não tem mistérios, basta só a gente somar aqui os termos, olha só, a aceleração é termo comum, eu posso colocar em evidência, e aí eu tenho massa de A, que é 8, mais massa de B, que é 2, igual, esse menos T com esse mais T vai embora e fica só Px de A, que a gente viu ali ser 40, menos peso de B, que é 20. Perceba que eu comparei peso de A com peso de B, porque são exatamente as duas forças que sobram aqui, fera. A aceleração vezes 10 é igual a 40 menos 20, que é 20. Logo, a aceleração vai ser 20 dividido por 10, fera, aqui embaixo no cantinho, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, e A é quem está descendo. Como ele pergunta o que acontece com o corpo A, você vai dizer que o corpo A desce com a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a alternativa que diz isso pra gente, fera? A da letra C. C de coisa fácil, fera. Fácil quando a gente sabe o que fazer. É por isso que você está no Física Total. Vamos juntos. Olha aí, fera, uma questãozinha do ITA. Do ITA! Mas tranquila demais de resolver, tá? Você pode resolver decompondo força e tal, plano inclinado, apoiado em plano inclinado, pode ser até que isso dê um pouco de trabalho, mas eu vou fazer de um jeito que eu acho muito mais simples, espero que você consiga acompanhar, porque realmente eu acho que é simples, mas já sabe, se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí, manda aquele velho e-mail pra gente que a gente desenrola qualquer dúvida, tranquilo, fera? Vamos lá, acompanha aqui. Olha essa figura que tem o Mzão e o Mzinho, olha o que é que eu vou fazer, fera. Eu vou imaginar uma figura que é, na verdade, a soma dos dois blocos. Aqui, ó. A soma de bloco Mzinho com bloco Mzão. Então, aqui eu tenho Mzinho mais Mzão. Quando eu olho as forças que estão atuando nesse superbloco, fera, eu tenho aqui a força F, que é a força que ele quer saber quanto vale o módulo. Você olha para as alternativas, é isso que ele quer. Eu tenho a força de atração gravitacional, força peso, e eu tenho, como está apoiado num plano horizontal, uma força de compressão normal, e como o deslocamento é na horizontal, peso e normal se equilibram. Tranquilo, fera? Aí lá vamos nós. Essa força F tem módulo que é igual a massa, que no caso é a massa somada de Mzão mais Mzinho, vezes a aceleração. Pronto, acabou. Acabou não, Ives, porque não tem essa alternativa. É verdade, fera. Todas as alternativas colocam em função da aceleração da gravidade. Então eu tenho que dar um jeito de encontrar o valor dessa aceleração A em função da aceleração da gravidade. E aí, fera, acompanha aqui agora. Se a gente olhar para o Mzinho apenas, o Mzinho está sujeito a duas forças. Uma dessas forças é a força normal, é a força de compressão, que o plano está empurrando. Então eu tenho aqui uma força normal. E a outra força é a força peso. Olha ela aqui. Peso do corpo. Aqui peso só do Mzinho. Perceba que essas duas forças não se equilibram, fera. Se a gente tem uma sequência de dois vetores aqui, ó, origem com extremidade, a resultante é a seta que parte da primeira origem para a última extremidade. Então perceba, fera, que eu tenho aqui a força resultante de Mzinho. Fera, se eu souber quem é esse ângulo aqui em cima, eu vou chamar esse ângulo, por exemplo, de
θ, eu posso dizer que a tangente desse ângulo θ é igual, olha só que bonitinho, fera, cateto oposto, que é a força resultante, sobre cateto adjacente, que é o peso do corpo mzinho. A força resultante, fera, é a massa mzinho vezes a aceleração. E a força-peso é a massa mzinho vezes a aceleração da gravidade. Percebeu onde é que eu quero chegar? A massa mzinho simplifica e o g, fera, ó, vai embora para o outro lado e eu tenho que a aceleração é igual a g vezes tangente desse ângulo aqui de cima. Mas, fera, esse ângulo aqui de cima deve ter alguma relação com esse ângulo aqui de baixo, ó, que na questão ele chama esse ângulo de alfa. Bora tentar encontrar essa relação entre os ângulos, fera? Acompanha de novo aqui e vê como é simples. Vou olhar agora para o corpo mzão. Olha só, fera, aqui é o corpo mzão. E essa força normal tem esse nome porque ela é perpendicular à superfície. Concorda comigo nisso, né, fera? Então ela forma aqui 90 graus. Esse ângulo aqui, fera, é o ângulo que ele chamou de alfa. A gente pegou e traçou uma força-peso aqui, ó, que é vertical e por isso forma 90 graus aqui com a base. E chamou esse ângulo de θ. Olha só que bonitinho, fera. Acompanha agora, hein? Esse ângulo é de 90, então esse ângulo aqui é de 90. Se esse ângulo aqui é 90 e esse aqui é alfa, esse ângulo que está aqui em cima, que eu não sei quem é o complemento de alfa. Então, alfa mais esse ângulo aqui, que eu vou chamar de x, é igual a 90 graus. Mas, fera, x mais θ formam esse ângulo reto. Ou seja, x mais θ também são iguais. A soma também é igual a 90 graus. Então, eu tenho que alfa mais x é igual a x mais θ. Eu nem preciso saber quem é x, mas eu já sei que alfa é igual a θ. Então, fera, essa aceleração aqui, ó, é gravidade que multiplica tangente de θ, então ela também é gravidade que multiplica tangente de alfa. Como que eu queria era exatamente encontrar a aceleração para substituir aqui, força é igual à soma das massas que multiplica a aceleração da gravidade vezes a tangente do ângulo da base. Acabou, fera. A alternativa que diz isso pra gente é a letra D de detona, fera. Essa é uma questão toda literal, uma questão do Ita, uma questão bonitinha, plano inclinado sobre plano inclinado. Precisava usar um pouquinho de geometria aqui no canto, tá certo? Espero que você esteja vendo aí numa tela mais ou menos grande, porque ficou o x pequenininho. Mas aqui a gente tem alfa mais x mais 90, então alfa mais x é 90. Aqui eu tenho x mais θ igual a 90, então alfa mais x igual a 90, que é igual a x mais θ. Obrigatoriamente, alfa igual a θ. Sabendo que alfa é igual a θ, eu achei uma relação da aceleração com a gravidade e com o ângulo da base. Trago para cá, substituo e acabou. Tranquilo, fera? Questãozinha do Ita, hein? Vamos juntos. E aí, fera, tranquilo até aqui? Conseguiu entender o vídeo todo? Já deu o seu like? Não? Poxa, fera, dá aquele like, isso dá para reforçar aqui o canal. Se gostou muito, compartilha esse vídeo com teus amigos e chama ele para o canal. Lembra, a gente vai estar sempre cheio de vídeos novos aqui para ajudar você em sua preparação. Agora, fera, se você quer de fato uma preparação completa, vem conhecer meu site www.fisicatotal.com.br, o maior site de ensino de física da internet brasileira. Lá você vai ter, além de 400 vídeos com aulas cobrindo todo o conteúdo de qualquer vestibular ou Enem, ainda mais de 1000 exercícios resolvidos, listas semanais que tem roteiro de estudos,
que tem material com resumo, questões de aplicação e exercícios exclusivos com a mesma metodologia utilizada no Enem. Temos turmas para medicina e nelas faremos aprofundamentos específicos. Fera, é o maior canal e o maior site de ensino de física da internet brasileira. Só está faltando você lá. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Lembre que você pode.